Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise, um mergulho profundo nas nossas raízes. Hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo fascinante para rastrear como a humanidade deixou para trás aquela dependência de lareiras e fogos sagrados e acabou construindo sistemas democráticos e jurídicos super complexos que governam o mundo em que a gente vive hoje. Mas antes de mais nada, imaginem a cena. O ser humano lá na escuridão do mundo antigo. Para a gente compreender de verdade como chegamos aos códigos civis de hoje, a primeira grande pergunta é: como os nossos ancestrais mais distantes conseguiam dar algum sentido à realidade ao redor deles? E o mais curioso é que as primeiras respostas não vieram da ciência, elas vieram do mitos. Eram aquelas narrativas e histórias tradicionais que todo mundo simplesmente aceitava como verdades transmitidas diretamente pelos deuses. Por terem essa aura divina, elas eram completamente inquestionáveis para a mente daquela época. Afinal, quem ousaria debater com os deuses, não é? Isso nos leva ao primeiro grande salto da nossa história, na seção 1, do mito à razão. Esse foi um embate monumental. Por um lado, o mito se apoiava no sobrenatural, no irracional, no que não podia ser questionado. Mas lá pelo século VII a.C., os filósofos pré-socráticos trouxeram uma nova luz. Eles começaram a investigar o mundo usando a lógica natural, no lugar de pura fantasia. Eles exigiam provas, queriam fazer perguntas difíceis. Só que essa mudança de pensamento não aconteceu do nada. Quando as pessoas começaram a se reunir na praça pública para formar as famosas cidades-estado, as polis gregas, a necessidade real de organizar a sociedade exigiu o uso da razão. Discutir política lá na praça foi o que acendeu a faísca da verdadeira atitude filosófica. Foi aí que o palco para todas as instituições futuras foi montado. Antes de a praça pública decolar de vez, a gente precisa olhar para dentro das casas. É o que vamos ver na seção 2, Religião e a Cidade Antiga. Visualizem um fogo sagrado queimando constantemente na casa de uma família grega ou romana. Como o historiador Fustel de Coulanges descreveu de forma brilhante, aquilo não servia só para aquecer as mãos ou fazer comida. Esse fogo era adorado, era um deus, a presença literal e constante dos antepassados daquela família. O ponto-chave aqui é que essas primeiras famílias funcionavam como grupos religiosos isolados. A casa era uma fronteira espiritual, e quem mandava? O pai, que tinha autoridade absoluta e atuava como sacerdote. Isso quer dizer que as primeiras leis não eram de forma alguma decisões democráticas, eram tradições religiosas muito rígidas e inflexíveis. Agora, vamos ver como essa rigidez ancestral foi completamente estilhaçada na seção 3, a invenção da democracia. Intelectuais de peso, como Anaxágoras e o grupo conhecido como os sofistas, começaram a chacoalhar as antigas estruturas. Eles deram aquele passo radical de questionar as leis sagradas intocáveis. De repente, as regras da política saíram do controle dos costumes passados e caíram nas mãos da consciência humana, do debate e, acima de tudo, do poder de persuasão. E quando historiadores modernos olham para essa jovem democracia de Atenas, as visões contrastam bastante. Temos estudiosos como Gustav Glotz enxergando ali um modelo quase perfeito de cidade liberal. Por outro lado, a visão de historiadores como Moses Finley alerta para o fato de que todo esse sistema se apoiava na escravidão pesada e no imperialismo. A gente não toma partido aqui, mas é super importante entender que essas duas análises ajudam a montar o quebra-cabeça histórico. Mas independente da lente histórica, uma coisa é certa: ser um cidadão em Atenas dava um trabalho enorme. Não era só aparecer de vez em quando para votar. Exigia uma participação constante, presencial e direta nas assembleias 3 vezes por mês, julgando em tribunais e decidindo desde impostos até se a cidade entraria em guerra. Todo esse clima intenso de democracia acabou servindo de arena para o maior confronto intelectual da história, na seção 4, Platão contra Aristóteles. Imagine o choque de ideias. De um lado, Platão focado no idealismo puro, dizendo que os governantes precisavam abrir mão de propriedades privadas e da família para evitar qualquer corrupção. Do outro, o próprio aluno dele, Aristóteles, que era pragmático e acreditava no realismo. Para ele, o caminho não era abolir nada, mas sim criar instituições fortes e se apoiar na observação empírica de homens prudentes. O contraste nas situações é muito bom para ilustrar isso. Platão sempre tentou olhar para o céu, buscando o abandono desse nosso mundo falho em direção ao mundo puro das ideias. O Aristóteles puxou a filosofia de volta para o chão. Ele tratava a política como a ciência da felicidade humana. Algo que a gente resolve aqui mesmo, na prática, colocando a mão na massa.
E já que o assunto é resolver as coisas na prática através das instituições, a gente pousa direitinho em Roma, na seção 5, o Império do Direito Romano. Para ter noção da escala absurda do direito romano, a gente pode olhar para o que os especialistas chamam de história externa. É uma linha do tempo gigantesca que vai desde a fundação do período régio lá atrás, atravessa as crises brutais da República, se firma no Principado e só vai parar na mão de ferro da monarquia absoluta. Acompanhando tudo isso, rola a história interna, que é a engrenagem viva das leis. A gente vê a passagem do jus civile, que era focado em formalidades religiosas restritas, para o jus gentium, que expandiu os horizontes e criou um sistema universal capaz de acomodar os vários povos que o império ia conquistando. Esse trabalho árduo da antiguidade tem um legado muito palpável hoje. O trabalho impecável de juristas modernos, como o professor Rubens Limões de França, mostra claramente como essa periodização complexa e as transições romanas continuam sendo objetos vitais de estudo acadêmico no nosso tempo. Toda essa inteligência secular atingiu seu clímax com o imperador Justiniano. Ele reuniu séculos de sabedoria fragmentada e criou a obra-prima absoluta, o Corpus Juris Civilis, que foi majestosamente dividido em 3 blocos essenciais: o digesto, o código e as novelas. Sério, prestem atenção nesses números impressionantes. A equipe liderada pelo jurista Triboniano reduziu 3 milhões de parágrafos antigos para enxugá-los em apenas 50 livros. Foi um esforço de compilação simplesmente monumental que acabou servindo de alicerce para praticamente toda a estrutura jurídica do Ocidente. Então, a grande verdade que fica é que, embora o Império Romano tenha caído, seu direito, na verdade, nunca morreu. Ele renasceu com força total nos nossos códigos civis modernos. As regras sobre os nossos contratos, bens e propriedades até hoje derivam diretamente da base montada por Roma, do Código Napoleônico aos nossos sistemas da América Latina. E seja nas minúcias das leis romanas ou nos acalorados debates políticos, o eco do passado é fortíssimo. Essa citação do autor W. Nippel resume tudo. Enquanto a gente debater os problemas da democracia num mundo gerido por humanos de carne e osso e não por deuses míticos, as vozes de Atenas e as lições de Roma sempre vão ecoar nos tribunais e nas urnas de hoje. E para encerrar o nosso papo, deixa uma provocação no ar. Quais dessas antigas centelhas de razão continuam governando os nossos ritmos, regras e vida em sociedade sem que a gente sequer perceba? É um bom pensamento para carregar de volta para a rotina diária. Muito obrigado por acompanharem essa análise e que a curiosidade para entender o mundo não pare por aqui.